Quando você olha as fotos tiradas de espaçonaves ou pela Estação Espacial Internacional, mostrando objetos iluminados pelo Sol, como a Terra ou a Lua, só uma coisa parece errada: o espaço parece vazio demais. Não tem aquele cenário mágico do céu noturno cheio de estrelas. Seria incrivelmente chato olhar para o céu no espaço, pois ele é sempre muito escuro. Durante o dia, o céu em nosso planeta-mãe é azul por causa da difusão da luz. Isso acontece quando a luz solar passa pela atmosfera. Mas se estivéssemos na Lua ou em outro lugar do espaço, não haveria atmosfera para espalhar essa luz por aí. É por isso que o céu por lá seria sempre preto. Mas isso não quer dizer que seria menos brilhante. Se você estivesse olhando pela janela da estação espacial, veria tanta luz solar direta quanto se estivesse olhando pela janela do seu apartamento em um dia nublado. Talvez até mais. Quando tiramos uma foto em um dia ensolarado, geralmente configuramos a câmera para uma exposição curta e com uma abertura estreita. Assim, só um pouco de luz entrará nela. Nossas pupilas fazem o mesmo, se contraindo sob a luz solar para não terem que lidar com tanta luz. E como é muito brilhante no espaço, o processo é o mesmo quando se tira fotos de objetos iluminados pelo Sol. Usando uma curta exposição, você pode obter imagens boas e nítidas da Terra ou da superfície da Lua. Mas isso significa que não aparecerão estrelas na foto. Lá em cima, as estrelas são relativamente opacas. Elas não emitem luz suficiente para aparecer em fotos. A boa notícia é que, mesmo lá de cima, admirar as estrelas continua sendo algo super divertido. Nosso planeta-mãe tem um céu azul que se transforma aos poucos em uma paleta laranja-avermelhada no nascer e pôr do sol. Mas se você algum dia tiver a chance de assistir ao pôr do sol em Marte, verá que o processo é inverso. O céu fica com tons laranjas e marrons durante o dia e fica azulado quando o sol vai embora. Primeiro, Marte está mais distante do Sol que nosso planeta. Então, quando você estiver olhando para o Sol da superfície marciana, claro, ele será menor e mais apagado. E não é só isso, o Sol observado de Marte é apenas um ponto azul e branco cercado por um halo azul. A fina atmosfera do planeta vermelho contém grandes partículas de poeira. Elas criam um efeito chamado de dispersão de Mie. Ele ocorre quando o diâmetro das partículas da atmosfera é quase do mesmo comprimento de onda da luz dispersada. Esse efeito filtra a luz vermelha dos raios solares. Aí, só a luz azul chegaria a seus olhos em Marte. Por que a Terra não tem anéis? Todos os gigantes gasosos do nosso sistema solar, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, têm esses anéis, enquanto os planetas rochosos, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, não têm. Há duas teorias sobre o provável surgimento desses anéis. Eles podem ser apenas detritos que sobraram da formação do planeta, ou podem ser resquícios de uma lua que foi destruída por uma colisão com algum corpo celeste, ou que tenha sido despedaçada por uma intensa força gravitacional de seu planeta-mãe. Os gigantes gasosos se formaram mais na extremidade do nosso sistema solar, enquanto todos os planetas rochosos estão mais perto do meio. Então talvez os planetas que estão no meio estejam mais protegidos de colisões que poderiam ter formado seus anéis. Há também mais luas nas extremidades do nosso sistema solar, que poderiam ser mais um motivo que explica os anéis dos planetas que estão lá. Outra coisa, planetas maiores têm gravidade mais forte. Isso quer dizer que eles conseguem manter seus anéis estáveis após sua formação. Alguns especialistas acreditam que a Terra também tinha um sistema de anéis muito tempo atrás. Em tese, um objeto do tamanho de Marte colidiu com o nosso planeta, criando um anel denso de detritos ao redor dele. Já outros cientistas acreditam que esses mesmos detritos não formaram um anel, e sim o que conhecemos hoje como a Lua. É provável que exista um planeta gigante perambulando pelas extremidades do sistema solar, para lá de Netuno. Cientistas chamaram esse misterioso e hipotético mundo de Planeta 9. Se ele existe mesmo, certamente é parecido com Urano ou Netuno e 10 vezes mais robusto do que o planeta em que habitamos. Ele certamente gira ao redor do Sol, mas nos confins do sistema solar, cerca de 20 vezes mais longe que Netuno. Outra teoria interessante diz que o Planeta 9 pode ser um buraco negro do tamanho de uma toranja, que deforma o espaço igual a um planeta grande. Apesar de um dia termos pensado que a água era uma coisa rara no espaço, ela está presente em todo o nosso sistema solar. Por exemplo, ela é encontrada em asteroides e em cometas. Ela também está presente nas crateras da Lua e de Mercúrio. Ainda não sabemos se há água suficiente para sustentar colônias humanas caso decidíssemos nos mudar para lá, mas há uma quantidade razoável de água nesses lugares. Marte também tem água, só que em seus polos. Grande parte dela está escondida nas camadas de gelo e provavelmente sob a superfície empoeirada do planeta. Europa, a lua de Júpiter, tem água. Esse é o candidato mais provável que conhecemos até o momento para nos abrigar.
Existe provavelmente um oceano inteiro de água líquida sob sua superfície congelada. Na verdade, ele pode conter 2 vezes mais água que todos os oceanos da Terra juntos. Netuno é incrivelmente quente, mesmo sendo 30 vezes mais longe do Sol do que o nosso planeta e receber menos luz solar e calor. Mas ele irradia muito mais calor do que recebe. Lá também há muito mais atividade na atmosfera do que o esperado, principalmente em comparação com seu vizinho, Urano. Esses 2 planetas emitem a mesma quantidade de calor, embora Urano esteja muito mais próximo do Sol. Ninguém sabe explicar o porquê. Netuno tem ventos extremamente fortes que podem alcançar uma velocidade de até 2.400 km por hora. Será que eles é que produzem esse calor todo? Ou será por causa do núcleo do planeta e de sua força gravitacional? Existe um buraco negro monstruoso se movimentando pelo espaço a uma velocidade de 8 milhões de quilômetros por hora. Cientistas o localizaram com a ajuda do telescópio especial Hubble. Eles acreditam que ele pesa o mesmo que 1 bilhão de sóis. Ele deveria estar paradinho no meio de sua galáxia de origem, mas algumas forças gravitacionais estão fazendo-o girar sem parar. Em determinado ponto, esse buraco negro vai se libertar de sua galáxia e continuar vagando pelo universo. Ainda bem que isso só vai acontecer daqui a uns 8 bilhões de anos. As tempestades solares são tão poderosas que poderiam nos deixar na total escuridão. Em julho de 2012, a tempestade solar mais forte em mais de 150 anos passou raspando na Terra. As ejeções de massa coronal, EMCs, são bolhas gigantes de gás ionizado. Elas rasgaram nossa órbita na época. Se tivessem mirado em nosso planeta, teríamos ficado na escuridão. Precisaríamos ter que lidar com a matéria solar que atingiria a Terra, danificando computadores e causando apagões que teriam durado meses a fio. Uma tempestade solar inesperada nos atingiu em 25 de junho de 2022. Um fotógrafo até conseguiu capturar auroras surreais que incendiaram o céu de Calgary, no Canadá, e que duraram 5 minutos. Elas foram causadas pela tempestade. Estrelas vampiras existem mesmo. Elas fazem parte de uma estrela binária e podem literalmente sugar a vida de outra estrela no sistema. Elas fazem isso para continuar queimando por mais tempo. Funciona da seguinte forma: uma estrela menor com menos massa rouba o hidrogênio de sua irmã para aumentar sua própria massa. Essa estrela vampira então se torna mais quente e sua cor muda para um azul vibrante. Assim ela parece muito mais jovem. Que sacanagem, hein? A cor do universo é apelidada de café com leite cósmico. A luz vinda das galáxias e suas estrelas, bem como as nuvens de gás e poeira do universo observável, tem uma cor específica. É uma espécie de bege. O universo é dessa cor porque há mais regiões que produzem luz verde, amarela e vermelha do que as que emitem. Mais de 1 milhão de terras podem caber no nosso Sol. Uma nova pesquisa mostra que entre 20% e 35% dos sóis comem seus próprios planetas. E 1/4 dos sistemas planetários orbitando estrelas como o Sol tiveram um passado caótico. A própria coisa que dá vida também pode tirá-la. Todos os planetas do nosso sistema solar giram em torno do Sol, e todos eles fazem isso de uma forma um tanto consistente. É mais provável que tenham permanecido assim desde que entraram em cena, mas nem todos. Essa existência caótica significa que um sistema solar tinha muitos planetas na ninhada, até que o Sol hospedeiro decidiu derretê-los. Nosso sistema solar é projetado perfeitamente para que a gravidade de nenhum planeta interfira em outra. A força gravitacional em Júpiter é muito maior que a da Terra, o que significa que se a Terra se aproximasse de Júpiter, se transformaria em outra lua para Júpiter. O planeta é tão grande que, comparando, se a Terra fosse do tamanho de uma uva, Júpiter teria o tamanho de uma bola de basquete. Mesmo com a melhor tecnologia do mundo, é difícil dizer se as estrelas de fato comem seus planetas. A melhor maneira de estudar isso é observando sistemas binários. Essa é apenas uma maneira científica de dizer um sistema com 2 estrelas orbitando uma outra. Normalmente, ambas as estrelas se formaram na mesma época, a partir dos mesmos gases e nas mesmas condições. Isso significa que elas devem conter mais ou menos os mesmos elementos. Quando você abre os olhos pela manhã, a luz do Sol que está viajando por milhões de quilômetros o cumprimenta. Quanto mais perto chegamos, mais quente fica. Mas os raios que partem do Sol também contêm certos produtos químicos que os tornam únicos. Os produtos químicos associados ao Sol são materiais leves como oxigênio, carbono, hidrogênio e hélio. Podem ser encontrados outros produtos nele também, mas esses são os principais. Ao estudar esses elementos, você pode aprender a história de um sistema solar com detalhes suficientes para determinar se ele foi caótico ou não.
Os cientistas estudaram 107 sistemas binários compostos de sóis como o nosso, analisando a luz. Como cada sistema continha 2 sóis, eles os compararam e contrastaram para ver as diferenças. Eles observaram as estrelas com uma fina camada externa com elementos diferentes dos de sua companheira. Todos os sóis contêm elementos leves, mas há alguns que possuem elementos rochosos como ferro, silício e titânio próximos ao Sol. Esses elementos estão associados a terrenos acidentados que você encontraria na superfície, mas eles estão flutuando no meio do espaço. A camada externa mais fina é especialmente rica em ferro em comparação com as outras camadas. Muitas estrelas são gêmeas ao nascer, mas a maioria das estrelas da Via Láctea tem um amigo em um sistema binário. Isso significa que nosso Sol é único por não ter um parceiro. Mas existem algumas teorias que sugerem que o Sol pode ter perdido seu gêmeo no passado. Estaria a cerca de 184 anos-luz de distância e o chamam de HD 186302. Essa pode ser a nossa estrela da sorte. Um berçário estelar é onde nascem milhares de estrelas. Elas são feitas de gás e poeira que gradualmente entram em colapso sob seu próprio peso. Nosso Sol pode ter começado dessa forma há 4,6 bilhões de anos. E quando elas estão maduras o suficiente, vão para o campo aberto, geralmente com seus companheiros de viagem. Na verdade, os cientistas afirmam que até 85% de todas as estrelas podem existir em pares binários ou ter mais amigos, mas mais de 50% são duplas. O único problema é que não podemos realmente vê-la, pois se desviou de sua órbita original há uma eternidade. Mas traços dela podem ser encontrados na nuvem de Oort. Esse é um vasto aglomerado de espaço que consiste em cometas, rochas espaciais e gelo nas bordas externas do alcance do nosso Sol. Eles flutuam bastante, pois estão longe da gravidade solar e podem ser facilmente retirados de sua órbita para o espaço aberto. Voar por tal espaço não é diferente de voar por qualquer vazio aleatório do espaço. A razão pela qual alguns desses elementos leves no espaço contêm elementos de rocha que você encontraria na superfície de um planeta é porque o Sol os tirou de sua órbita e os devorou à medida que se aproximavam. Isso também acontece quando uma estrela fica muito grande em seu lugar e começa a comer tudo ao seu redor. De acordo com os cientistas, se uma estrela come um planeta, pode torná-lo caótico e girar tão rapidamente que por fim ele se desfaz. Mas não se preocupe, há uma chance muito baixa de o Sol devorar um planeta em um futuro próximo. As estrelas se formam quando uma enorme nuvem de hidrogênio e hélio cresce até entrar em colapso sob seu próprio peso. A pressão aumenta e atinge níveis extremos de calor que nem conseguimos medir. Eventualmente, os átomos de hidrogênio perdem seus elétrons, fazendo com que o hidrogênio se funda e libere energia, contrariando o colapso da gravidade. Mas quando a força gravitacional supera a fusão do hidrogênio, a estrela começa a se expandir e se torna uma gigante vermelha. E então, depois de cerca de 1 bilhão de anos, o hidrogênio no núcleo externo vai embora, deixando uma grande quantidade de hélio nas proximidades, que se funde com o resto dos elementos ao redor. Quando todo o hélio desaparece, a gravidade encolhe a gigante vermelha, transformando-a em uma anã branca. E quando desaparece completamente, os restos da estrela liberam toneladas de gás e poeira para o espaço. Os cientistas afirmam que o nosso Sol tem entre 7 a 8 bilhões de anos restantes antes de atingir esse estágio. Mas mesmo que isso se torne realidade, não aconteceria da noite para o dia. Algo assim leva milhões de anos para acontecer. Mas e se o Sol decidisse nos devorar durante a noite enquanto conversamos? O planeta começaria a esquentar em segundos. Cada pequena mudança de grau levaria a eventos catastróficos. As geleiras poderiam derreter em questão de segundos e inundar as terras costeiras. Mesmo pequenas ilhas em áreas remotas do mundo ficariam submersas. E, à medida que o calor aumentasse, todas as áreas cobertas de neve derreteriam instantaneamente e se transformariam em climas desérticos. Alguns lugares queimariam e seus objetos do dia a dia derreteriam no local. O interior da Terra também ficaria mais quente, permitindo que erupções vulcânicas ocorressem em todo o mundo. A Antártica derreteria com o calor, assim como os vulcões entrariam em erupção. E em questão de minutos, o planeta inteiro se transformaria em fogo e cinzas antes de explodir em pequenos pedaços flutuando no espaço, alcançando áreas das quais nunca ouvimos falar. Mas não se preocupe, algo assim não vai acontecer de verdade. Caso o Sol interferisse na nossa rotação, os resultados seriam diferentes. Também esquentaria porque o campo magnético ao nosso redor nos protege da radiação solar.
E uma vez que saíssemos do lugar, o campo magnético seria maculado e o calor extremo do Sol nos faria ferver. A força gravitacional seria instável, então a física da nossa vida cotidiana seria caótica. Teremos que esperar 5 bilhões de anos a partir de agora para o Sol se transformar em uma gigante vermelha. Ele vai crescer devorando Mercúrio e Vênus. Provavelmente, a Terra também estaria no menu. Se a Terra se movesse apenas 1,5 milhão de quilômetros em direção ao Sol, ela seria inabitável. Pode parecer muito, mas é apenas 4 vezes a distância entre a Lua e a Terra. Detectar a composição química dos raios solares em sistemas solares mais distantes pode ajudar os cientistas a encontrar outros planetas semelhantes à Terra. Como a atmosfera ao redor dessas estrelas devoradoras de planetas muda a composição química, podemos detectar quais sistemas solares lá fora tiveram um passado calmo. A principal coisa que devemos observar é se os planetas têm um ciclo orbital saudável. Com nada mais atrapalhando, podemos assumir que o planeta poderia seguir os mesmos passos que a Terra fez para os humanos estarem aqui. Mas esse processo demorará muito, pois existem milhões de estrelas próximas semelhantes ao nosso Sol. As chances de encontrar um planeta semelhante ao nosso são quase impossíveis nesse ritmo. Mas se for assim, então pode haver vida nesses planetas. Não haverá como saber se é vida inteligente, mas eles podem ter tido o mesmo destino evolutivo que nós. As colisões estelares ocorrem a cada 10 mil anos e são um espetáculo incrível. Mas elas só são fascinantes de observar quando acontecem a dezenas de centenas de anos-luz de distância. Se uma estrela colidir com o nosso Sol, será um cataclismo global sem chance de sobrevivência para nada. Se isso acontecer, provavelmente envolverá uma estrela intergaláctica, ou seja, que não está vinculada pela gravidade em nenhuma galáxia e se move de forma independente pelo espaço. E uma estrela dessas já visitou nosso sistema solar. Para ser mais preciso, 2 delas. Estou falando da estrela de Shoals, um sistema binário que consiste em uma anã vermelha que pesa cerca de 86 vezes mais que Júpiter, e de uma anã marrom ligeiramente menor, que é 65 vezes mais pesada do que Júpiter. Há cerca de 70 mil anos, ambas se aproximaram do limite do nosso sistema, a nuvem de Oort. Ela é uma espécie de escudo de cometas e corpos cósmicos que circunda nosso sistema solar. A humanidade já existia na época e provavelmente começou a se espalhar pelo mundo a partir da África. E as pessoas podem ter testemunhado uma luz vermelha fraca no céu à noite. E embora a estrela de Shoals tenha estado a uma distância de cerca de 0,8 ano-luz do nosso planeta, seu campo gravitacional influenciou fortemente o movimento de diferentes corpos cósmicos. Mas e se essa estrela não tivesse passado e tivesse ido direto para o centro do nosso sistema solar, para o Sol? Os cientistas dizem que isso pode acontecer em 1.300.000 anos. Conheça a Gliese 710. Essa estrela tem 60% do peso do Sol e se move continuamente em nossa direção. Assim como as pessoas, há 70 mil anos, poderemos ver a luz dessa anã laranja a olho nu. Primeiro, a Gliese 710 se aproximará de nosso escudo, a nuvem de Oort. O campo gravitacional dela irá capturar alguns meteoritos e lançá-los para todas as direções. O número de meteoritos caindo na Terra provavelmente aumentará 10 vezes então. Depois disso, a Gliese 710 irá na direção dos planetas. Ela os consumirá um por um, espalhando seus fragmentos por todo o sistema. E embora pequenos meteoritos não nos perturbem muito, agora teremos uma ameaça real em nossas mãos. Detritos de planetas do tamanho de um meteorito, como aquele que acabou com os dinossauros da face da Terra, voarão direto em nós. A estrela está cada vez mais perto do Sol, e se de alguma forma sobrevivermos aos fragmentos que caem dos nossos antigos vizinhos, a Gliese 710 terá se partido sobre nós. A gravidade e a temperatura irão simplesmente dilacerar a Terra. Ainda assim, esta visão terrível não teria espectadores. A humanidade terá evacuado a Terra muito antes, é claro. Terra, Vênus, Mercúrio. A Gliese 710 se aproximou do Sol. A estrela menor orbitará a maior, gradualmente se aproximando dela em espiral. Com o tempo, as duas se fundirão. E se o peso total exceder um determinado valor, ocorrerá um desastre. A temperatura da estrela intergaláctica aumenta e as reações nucleares dentro dela se aceleram. Aos poucos, a parte interna se aquece até uma temperatura crítica e uma supernova explode. Em alguns segundos, todas as substâncias são espalhadas no espaço e uma poderosa explosão irá varrer o que sobrou do nosso sistema solar. Mas até agora, a Gliese 710 está a 64 anos-luz de distância de nós e ainda há uma chance de mudar de rota
e passar pacificamente. E se mais duas estrelas incomuns colidirem uma com a outra? Essa é uma estrela de nêutrons. É muito pequena, com cerca de apenas 20 km de largura, mas seu peso é comparável ao do Sol. Esta esfera é extremamente pesada. Uma colisão de estrelas de nêutrons pode gerar um dos fenômenos mais misteriosos do universo. Duas delas caem no campo gravitacional uma da outra. À medida que se movem, gradualmente se aproximam em espiral. E assim que quase se encontram, dois cenários diferentes podem se desenrolar. Se o peso das duas for relativamente pequeno, após a colisão, seu peso combinado dará vida a uma nova estrela de nêutrons. Mas, se nossas participantes forem um pouco mais pesadas, quando colidirem, seu peso excederá o ponto crítico. Isso criará um campo magnético trilhões de vezes mais forte que o da Terra. Tudo isso aconteceria em apenas 1 ou 2 milissegundos e seria acompanhado por um clarão ofuscante. Essa é uma curta explosão de raios gama, considerado o evento eletromagnético mais brilhante e energético do universo. Um disco preto aparece no local da colisão das estrelas de nêutrons. É um buraco negro. Os cientistas acreditam que essa é uma das formas possíveis do seu aparecimento. Os buracos negros são tão pesados que deformam o espaço e o tempo ao seu redor. Eles têm uma força gravitacional incrível. Se algo chega muito perto de um buraco negro, é improvável que saia dele. Mesmo os fótons de luz, as partículas mais rápidas do universo, são incapazes de se livrar das garras dele. A propósito, há um buraco negro ultramassivo bem no centro da nossa galáxia, a Via Láctea, e que pode pesar milhões e bilhões de vezes mais do que o Sol. Agora sabemos como nasce um buraco negro, mas o que acontece se dois deles colidirem? Os astrônomos já viram tal evento. Por cerca de 7 bilhões de anos, dois enormes buracos negros giraram em torno um do outro, se aproximando gradualmente. Um tinha o peso de 66 sóis e o outro de 85. No momento da colisão, o maior absorveu o menor e ficou ainda maior. O novo monstro negro pesava até 142 sóis. Durante a colisão, uma enorme quantidade de energia foi liberada, o equivalente à massa de 9 sóis. A energia deu ao universo uma forte sacudida e a vibração do impacto só recentemente atingiu os telescópios da Terra. Mas dentro de 4 bilhões e meio de anos, uma colisão ainda mais significativa ocorrerá. Toda a nossa galáxia, a Via Láctea, colidirá com a de Andrômeda. Embora esta esteja a 2 milhões e meio de anos-luz de distância da Terra, ainda é a nossa vizinha mais próxima. Nosso universo está se expandindo e há movimento dentro dele. Os cientistas descobriram que Andrômeda está se movendo em nossa direção a uma velocidade de 120 km por segundo. Portanto, em cerca de 3 bilhões de anos, as estrelas e o gás quente desta galáxia estarão visíveis para nós a olho nu. Então ela irá colidir com a Via Láctea em mais 1 ou 2 bilhões de anos. Ambas se movimentarão como ioiôs. Vão se aproximar e então passarão uma pela outra a uma distância muito próxima e a uma velocidade incrível. E começarão a se afastar, mas a força da gravidade as trará de volta. Aí, outra colisão terá início. Mas desta vez, elas formarão uma galáxia gigante chamada Via Lactômeda, ou Via Lactrômeda. É difícil prever o que acontecerá conosco e com nosso planeta. Em um cenário, poderemos nem perceber as consequências da colisão. Apesar de as galáxias estarem cheias de estrelas e de outros corpos celestes, elas ainda consistem principalmente de vazio. As estrelas ficam realmente distantes umas das outras. Por exemplo, se imaginarmos que o nosso Sol é do tamanho de uma moeda, a estrela mais próxima, Próxima Centauri, estaria tão longe quanto a distância de Filadélfia a Detroit. Isso são cerca de 725 quilômetros, portanto há muito espaço entre as estrelas nas galáxias. O segundo cenário possível é quando nosso sistema solar é deixado sozinho no espaço escuro. Assim que as galáxias colidem e giram em torno uma das outras, muitas estrelas são ejetadas como em uma catapulta. Olhe para o carrossel de um parque de diversões. Quando ele gira, a força centrífuga empurra os balanços para fora. E se você soltar um deles enquanto o carrossel estiver girando, voará para muito longe. O mesmo fenômeno ocorre com muitas estrelas durante as colisões galácticas. E nosso Sol pode estar entre elas. Nesse caso, dificilmente notaremos a diferença. A vida na Terra continuará em seu ritmo normal. A única desvantagem é que nosso céu normal da noite começará a desaparecer, e com o tempo isso se transformará em um vazio negro. A última e mais improvável opção é que nosso sistema solar colida com outra estrela. Bem, nesse caso, toda a vida na Terra está condenada. Como se uma estrela como a Gliese 710 fosse colidir com o Sol.